Ao lermos as principais notícias do Brasil e do mundo, parece que está tudo caótico. Parece que a gente tem muitas razões para perder a esperança. Mas, antes de tudo, eu vou te pedir para você não perder as esperanças, porque nós confiamos em um Deus que vai além dos governos, além dos cenários, além de tudo que a gente pode imaginar. Nosso Deus é poderoso e Ele está aqui para cuidar de nós. Nós estamos aqui retornando com o quadro devocional e jornal. Vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações. Vou tentar postar sempre vídeos aqui para que você possa acompanhar as notícias que têm acontecido no Brasil e no mundo e a gente meditar para esse dia específico a respeito, em cima da palavra de Deus, para a gente viver um dia um pouco melhor, com um pouco mais de esperança, alegria e também de prudência, por que não, para as coisas que a gente for fazer. A gente vai ler uma série de notícias aqui, de manchetes, não vou me aprofundar muito nessas notícias, mas nós vamos também meditar a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, vamos meditar juntos e conversar. Eu separei algumas notícias aqui que estão acontecendo no Brasil e no mundo e a gente vai ler junto. Alexandre de Moraes autoriza prisão domiciliar temporária para Bolsonaro. Após meses preso, o ex-presidente recebeu alvará de prisão domiciliar por até 90 dias, com algumas restrições, muitas restrições, não pode usar celular, nem visitas políticas. E isso daí foi por motivo de saúde, aquilo que foi classificado como uma prisão humanitária, a decisão gerou repercussão política e internacional. E eu até enxergo também, a perceber pelo carinho que o Alexandre de Moraes tem pelo Bolsonaro, que pode ter sido realmente uma manobra política. A gente está em ano de eleição, talvez para aqueles que enxergam o Bolsonaro como opositor, manter ele preso nessa situação precária seja um tiro no pé. Eu acredito até que, politicamente falando, isso é pura especulação minha, que isso tenha sido uma manobra bem pensada para que esse estado de saúde delicado que o Bolsonaro vive, algumas pessoas que eu conheço, que têm contato com a família, dizem que ele está bem debilitado mesmo, isso também pode politicamente soar como um tiro no pé para os opositores do Bolsonaro, caso ele venha a padecer numa prisão federal. Então eu enxergo tudo isso como manobras políticas também. A gente sabe que no Brasil não existe santo, a gente sabe que no Brasil as coisas são complicadas. Então vou pedir para que nós oremos pelo Bolsonaro, por mais que talvez aí você não seja uma pessoa favorável a ele, não goste, ou talvez tenha até ódio do Bolsonaro, nós temos sempre que nos lembrar que é um ser humano e que também é carente da graça de Deus, como cada um de nós somos, pecador como cada um de nós somos. Então vamos orar para que ele se recupere bem, para que ele não venha a perder sua vida, para que os erros dele sejam refletidos e que ele se torne uma pessoa cada vez melhor, seguidor de Jesus Cristo, que ele se torne um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A gente sabe que o Bolsonaro tem as suas peculiaridades, se diz seguidor de Jesus Cristo, mas às vezes a gente vê ele tendo certas atitudes que não condizem com um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Então a gente precisa orar por ele, pela real conversão dele, pela família dele, pela recuperação dele. Amém? Então faça suas orações aí pelo ex-presidente. Uma outra notícia também importante: Lula sanciona a PL antifacção com 2 vetos após disputa com o Congresso. E essa sanção, ela é algo também, enxergo eu, como uma manobra eleitoreira, talvez para ganhar um público mais de centro, um público ali mais desavisado, que se incomoda muito com a questão das organizações criminosas. Então vai ter um endurecimento aí nessas questões, mas ainda assim com alguns vetos, com 2 vetos. Mas de qualquer forma, qualquer tipo de endurecimento contra organizações criminosas, qualquer tipo de aumento de pena, de enrijecimento
de punição contra organizações criminosas é muito bem-vinda, independente de quem tenha sancionado. É horrível. Aqui no Brasil a gente vive num estado constante de alerta, de desconforto, de medo por causa de todo tipo de mal que um ser humano comete contra o outro. E a gente sabe que um dos grandes motores para esse mal são organizações criminosas. A gente tem que comemorar todo tipo de endurecimento em relação a penas. Vamos ver se isso daí vai acontecer de verdade, né? Porque no final das contas, esses grandes traficantes conseguem acesso aos tribunais maiores das nações, da nossa nação no caso, e conseguem da mesma forma até diminuir suas penas, né? Vamos torcer para que esse endurecimento aconteça de verdade. Como as principais manchetes do mundo, fazendo um apanhado delas, a intensificação dos conflitos. Então a gente vê essa intensificação da guerra entre Israel, Irã, Estados Unidos. O Trump até envia um plano ali de cessar fogo, mas os governantes do Irã falam que é tudo balela, que os Estados Unidos estão negociando sozinho, eles não querem negociação. Enfim, tem uma série de coisas. Quando a gente começar a ver essa situação dessas guerras no mundo, essa escalada, inclusive na Rússia também, a gente fica muito preocupado. Isso afeta muitas áreas da nossa vida, principalmente na economia, porque o nosso mundo é globalizado e isso afeta muitas áreas da nossa vida. Como a gente pode ver, o barril de petróleo pode chegar a $150. A gente só tem visto notícias de recessão, a gente só tem visto notícias ruins relacionadas ao que tem acontecido no mundo. E é natural nós pensarmos que esse mundo como ele está acabando, e eu acredito de fato que a gente está indo para uma nova fase no mundo. Então, é preocupante? É desconfortável? É de fato desconfortável, gente. A gente vai vendo essas notícias no Brasil e no mundo e parece que o que soa pra gente é desesperança. Você sente isso também? Parece que o negócio vai piorar, que a gente vai entrar numa fase que vai ser difícil mesmo, que vai ser ruim, as coisas vão ficar caras, o nosso poder de compra vai diminuir. Vamos viver recessão, menos esperança, menos esperança. Tem sido isso que eu tenho ouvido, assim, como pastor, da boca de muitas das pessoas que eu convivo, muitos dos membros da minha igreja, desesperança. Mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E eu gostaria de trazer uma meditação, pegar alguns versículos, para que a gente mude um pouco o foco. Como eu disse ali no começo do vídeo, o reino de Deus ele não é baseado nos governos deste mundo. É totalmente diferente. Desde o Novo Testamento, em toda a Escritura, a gente consegue perceber claramente que Deus atua de maneira independente da vontade humana. Deus aplica a sua vontade. A gente sabe também que muita da vontade humana, muitas das coisas que acontecem porque Deus quer, porque Ele permite. Então a gente não deve questionar a Deus como criaturas, não devemos questionar o Criador. A gente precisa meditar na palavra de Deus e encontrar nela soluções para a gente viver nesses tempos de desesperança. A gente precisa aprender a se adaptar, a não olhar para os governos, a não deixar com que isso nos esgote, tire a nossa atenção, tire a nossa capacidade produtiva, porque o que a gente faz é para a glória de Deus e a gente precisa se adaptar da melhor forma possível, porque a gente não está preso, você não está preso ao consumo deste mundo, você não está preso aos governos deste mundo, você é um servo de Deus e como servo de Deus, o seu foco, a sua adoração deve ser canalizada para o Senhor e para fazer o bem. Então vamos meditar aqui um pouquinho, gente. Eu trouxe alguns versículos para a gente ler. Lá em Salmos, no capítulo 20, verso 7, diz o seguinte: alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E isso é muito importante. Olha só, os carros de guerra, os cavalos eram a alta tecnologia militar da época. Quanto mais carros de guerra tinham, quanto mais carruagens, carroças, capacidade de transporte de armas, de investidas que as pessoas tinham, que as nações tinham,
ela era mais confiável, ela era mais segura naquele período. Os cavalos também, quanto mais cavalos os governantes, as nações tinham para confrontos, para guerras, mais provável seria ela vencer o combate. Hoje, cavalos e carros de guerra não fazem mais sentido, obviamente. Hoje existem drones, existem caças, existem mísseis, armamentos pesados, armas nucleares e armas que a gente nem conhece, que com certeza e foi desenvolvidas pelos governos. Mas a gente precisa entender que, apesar disso, nossa esperança está no Senhor. O Brasil tem um exército grande, talvez esteja entre as 20 maiores potências militares do mundo, mas também nem se compara a outras potências militares, como China, Estados Unidos, a própria Rússia, nem se compara. A gente não precisa confiar que o nosso governo, que o nosso exército, que as nossas forças militares irão fazer algo que vai salvar a nossa vida daquilo que está para acontecer no mundo. A gente tem que confiar no Senhor e saber se adaptar às situações complexas que aparecem em decorrência desses conflitos. Esses conflitos, a maioria deles não vão atingir o nosso país, pelo menos é o que se tem aí de informações, de comentários geopolíticos, de analistas mais sérios, que o Brasil está distante desse tipo de conflito, pelo menos por enquanto, não é verdade? Mas nada pode garantir que a gente vai viver assim para sempre. Então é um momento, talvez, da gente analisar um pouco a situação, poupar um pouquinho mais de recursos, saber fazer negócios que vão ter um giro rápido, que vão trazer para você ali um crescimento financeiro, para que você aprenda a poupar investimentos seguros. Talvez você não tenha uma condição financeira privilegiada, mas tem coisinha que dá para fazer. Às vezes vender um doce, vender um bombom, comprar algo e revender algo barato. Fazer essas coisas vão te ajudando a capitalizar-se mais e a poupar os seus recursos para esses momentos de crise que a gente vive. Porque a tendência que a gente enxerga no mundo são os preços subirem. Então nós não podemos confiar na capacidade dos governos, porque algumas coisas que acontecem no mundo, elas vão além da capacidade deles. E nós devemos poupar, fazer a nossa parte como pessoas prudentes no Senhor e confiando nele principalmente. Em Romanos capítulo 5, verso 5, está escrito o seguinte: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Então nós temos aqui um princípio importante: temos esperança, esperança de salvação, esperança em Cristo Jesus, porque Deus nos ama e o Espírito Santo de Deus veio em nosso coração para confirmar esse amor de Deus. Então a gente não é guiado pelas notícias, a gente está lendo as notícias, está entendendo, está meditando a respeito do que a gente pode fazer nessa situação caótica, está analisando, mas a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente é guiado pelo amor de Deus. Então nós temos esperança de que as coisas vão melhorar. E eu não digo melhorar no sentido deste mundo material, dos governantes. Tira a sua confiança neles. Coloque a sua confiança de que as coisas vão melhorar em relação ao nosso relacionamento com Deus e ao fato de que Deus nos provê porque Ele nos ama. Então, creia nisso e descanse nesta verdade. Salmo 121, verso 1 e 2, muito conhecido esse salmo. Olho para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Outro ponto importante para você descansar o seu coração: o seu socorro vem do Senhor. Aqueles tempos que os salmistas viviam, que os israelitas viviam, eram bem hostis. A qualquer momento poderia aparecer uma nação para invadir o seu território, causar guerras. Nem sempre
A nação de Israel teve um exército poderoso, em muitos momentos era uma nação mais fraca, existiam grandes potências, potências militares, potências culturais, regionais, que faziam várias nações pequenas se tornarem seus exilados ou se tornarem seus escravos. Enfim, era uma situação muito complicada, gente, muito complicada, era dureza, era dureza. Muitos momentos, eu imagino que dentro do coração daquele povo havia medo, havia preocupação, havia um sentimento de que, tipo assim, a minha nação não é mais forte. Será que meu exército consegue me proteger? Mas nesse momento de reflexão, ao olhar para os montes, ao olhar para o céu, o salmista reconhecia que a segurança dele era o Senhor, porque o Senhor é quem guia o curso da vida, o Senhor é quem guia o curso da terra, o Senhor é quem guia o curso das coisas. E a gente precisa aprender a descansar na vontade do Senhor e reconhecer que Ele é a nossa proteção e que se Ele nos proteger, nada irá nos atingir. Apenas aquilo que Ele permite que nos atinja. Às vezes sim, Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco. Porém, muitas vezes fica grande aprendizado para a nossa vida. Amém? Ficam grandes aprendizados, então, até mesmo nos momentos ruins, as coisas cooperam para o seu bem. Fica de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Então, confie e reconheça que o seu socorro vem do Senhor. E eu lhes disse tudo isso para que tenham paz em mim. Isso é Jesus falando lá em João, no capítulo 16, verso 33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se porque eu venci o mundo. Aflições, desesperança, isso faz parte da existência humana já há muitos e muitos e muitos anos, gente. Na verdade, sempre foi assim. Não nos enganemos. Eu até tenho uma teoria de que as coisas nem sempre pioram, nem sempre melhoram. O mundo ele vive em transições, em ondas. Às vezes está mais seguro, está melhor, está menos hostil. Às vezes está mais perigoso, está pior, está mais hostil. O mundo tem ciclos e fases que são melhores, que são piores. Mas a gente não tem que depender disso. A gente tem que ter paz em Jesus. Ele falou, tenham paz em mim. Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Jesus estava ali mostrando mistérios, segredos do reino de Deus, mostrando para eles que não existe vida sem estar em Cristo, arraigado na videira. Não existe vida. Então, tenhamos paz em Jesus. Não confie nos governantes deste mundo. A gente leu aí a respeito do Bolsonaro, que está com a saúde fragilizada. Bolsonaro é um homem finito. É um homem que tem falhas. O Lula é um homem cheio de falhas, de problemas. Muitos ficam indignados com o STF, que são homens cheios de falhas, de problemas, de pecados. E muitas vezes a gente deixa de confiar em Jesus para confiar nesses homens. Mas Jesus fala, tenham paz em mim. No mundo você vai ter aflição mesmo. No mundo vai ter governante autoritário, déspota. No mundo vai ter isso. E uns vão achar que ele é déspota, outros vão achar que ele não é déspota. Isso aí muda de acordo com o vento. No mundo a gente vai ter guerra, rumores de guerra, altas de preço, baixas de preço, variações cambiais. A gente vai ter isso tudo no mundo, mas que nós confiemos em Jesus. Porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte e nós venceremos também, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você neste dia, mesmo diante de tantas notícias ruins. E eu planejo trazer sempre meu alvo, minha vontade, minha meta é trazer essas mensagens diariamente para vocês. Mas a vida é muito corrida, não sei se eu vou conseguir. Mas sempre eu quero trazer essas notícias e trazer uma mensagem de esperança e de preparo para que a gente tenha prudência para viver a vida e que
mesmo nesses momentos difíceis, a gente aprenda com eles e faça grandes coisas, ou até mesmo pequenas coisas, para que o nosso Senhor seja glorificado. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos juntos aqui fazer uma oração. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos na sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nesses momentos difíceis, de rumores, de aflições, de coisas que podem até nos tirar a paz. Peço a Ti que nestes momentos, ó Pai, o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, para que a gente tenha sabedoria para aprender nesses momentos difíceis e para nós também sermos prudentes e sábios no Senhor, Pai. Deus, eu oro, Pai, pela vida e recuperação do Bolsonaro. Peço para que ele, de fato, possa ter a sua saúde recuperada e viver uma vida, ó Pai, ter um encontro contigo verdadeiro, ó Pai, e se tornar um homem que, de fato, a gente possa reconhecê-lo como seguidor de Jesus, Pai. Oro, ó Pai, para que o Senhor ajude, ó Pai, a nossa nação que sofre tanto com crimes, com facções criminosas, com a insegurança. Peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a superar tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus, e que a justiça, de fato, cumpra a justiça. Que pessoas que cometem mal aos outros, ó Pai, sejam punidos e que eles possam se converter através da ação do Teu Santo Espírito, através da pregação do Evangelho, e não cometerem mais delitos e nem maldades contra a vida de outras pessoas. E Deus, sobre essa situação no mundo, tantas notícias ruins, Pai, quantas notícias ruins a gente tem visto. Mas eu peço a Ti, Senhor, para que essas notícias nos ajudem a enxergar que o Senhor está no controle, Pai. Ó Deus, eu peço para que, se possível, se for da Tua vontade, cesse essas guerras. Chega de mortos, chega de fome, chega de notícias ruins, de variações cambiais, de aumento de preço, de inflação, de quebra de economia. Pai, eu peço que o Senhor nos dê um alívio. Mas nós também não entendemos e não sabemos quais são os Seus propósitos. Nós apenas podemos confiar e nós confiamos que o Senhor está guiando a história. Então nós te pedimos, Pai, para que tudo ocorra da melhor maneira, como o Senhor quiser que ocorra, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, é isso. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Dê tudo certo para você e a gente se vê em breve.